Portanto, porque nós criámos um sistema... a opinião do Governo quando o Governo diz que primeiro as contas e depois o crescimento. Não é primeiro as contas, nós temos que criar condições de reduzir o peso do Estado na Europa. Com o Estado, com o peso que tem, a Europa não cresce agora, nem vai crescer nunca. Não há nenhum governo, não há nenhum país, não há nenhuma economia que tenha crescido de forma sustentada com pesos do Estado na ordem de 50%. O Estado consome 50% da riqueza do país. E enquanto a Europa não perceber que tem que endereçar essa realidade, tem que reduzir as responsabilidades presentes e futuras, e sublinhas futuras, que estão sobre os Estados, de maneira a criar condições para que as economias cresçam, elas nunca vão crescer, porque para suportar 50% da economia na parte do Estado, de grosso modo temos de ter 50% de impostos. E isto é insustentável. E a perspectiva futura da Europa não é uma redução, é um aumento. Porque o envelhecimento da população, os encargos sociais associados a esse envelhecimento, todo o Estado social que a Europa montou sem poupança, e sublinho, sem poupança, porque as pessoas não pouparam para suportar os encargos de vida futura que vão ter, os Estados não os vão conseguir comportar porque é impossível, porque a pirâmide que está a fazer o número de pessoas ativas está a diminuir versus as reformadas. E o que isto faz é que, sobre uma base menor, nós estamos a querer fazer incidir mais impostos. E isto é insustentável. E, portanto, a Europa só crescerá quando, de uma forma muito mais sustentada, e depois também varia um bocadinho país para país, mas de uma forma global, só crescerá quando conseguir reduzir, o peso do Estado, reduzir os encargos futuros associados, nomeadamente, a medidas sociais e a despesa social. Gostava agora de olhar um bocadinho mais para o fundo. Agora há duas hipóteses em cima da mesa, que seria transformá-lo numa espécie de banco ou numa espécie de seguradora. O que é que lhe parece que se podia fazer a este fundo para que fosse dotado da capacidade necessária e, por outro lado, que fosse uma medida rápida de ser implementado? Bom, eu iria até mais longe. Eu já tenho aqui defendido que, de facto, digamos, a União Europeia, tal como tem neste momento política cambial e política monetária no âmbito do Banco Central Europeu, acho que a política orçamental e fiscal devia de estar também no âmbito de uma instituição comunitária. E isso resolveria, a meu ver, estes problemas. Portanto, com um orçamento comum, estes problemas seriam resolvidos. Relativamente ao curto prazo, que é o que interessa agora, naturalmente, a dotação do fundo que irá ser debatida, penso que dentro de 2 semanas, não foi hoje, não foi ontem, penso que não será hoje ainda, a dotação do fundo e o plano efetivo de ajuda à Grécia, que toda a gente esperava que o Conselho de Ministros do Euro fosse aprovar ou fosse pelo menos abordar ontem, e não será, penso, abordado hoje também pelas notícias que eu vi, tem que ser, digamos, uma medida tomada rapidamente, porque a Grécia vai necessitar não só daqueles 8 mil milhões até o final do ano, mas irá precisar de mais dinheiro, tal como se calhar outros países irão necessitar de mais dinheiro. Portanto, será... Rubini, eu sei que tem sempre alguma aversão. Sim, ele já disse que é os 2 mil milhões. 2 bilhões, já. Pronto, eu volto a dizer aquilo que penso relativamente a esse e a outros profetas da desgraça. Aqui já não é mesmo uma profecia da desgraça, aqui já é ele a dizer que, bom, para resolvermos o problema, penso eu que já é apontar o dedo à resolução do problema. São 2 mil milhões. Eu não sei se são 2 mil milhões, quer dizer, agora, a meu ver, tem que ser mais, o fundo tem que ter, em termos do seu financiamento, em termos das suas capacidades, tem que ser substancialmente maior, porque há problemas neste momento visíveis na Grécia, em Portugal, mas na Espanha as coisas também não estão tão mal como estarão em Portugal ou na Grécia, mas não estão bem. Na própria Bélgica as coisas também não estão bem. Na Itália, se bem que o Berlusconi já dizia que ia tomar um conjunto de medidas para que as agências que dão a notação financeira à Itália e todos aqueles que observam a Itália na perspectiva financeira não corressem o mesmo caminho que estiveram a correr no caso português, no caso grego, no caso irlandês e no caso espanhol também. Portanto, há já também umas defesas por parte de alguns países, neste caso concreto da Itália, mas penso que, de facto, o fundo, o mais rapidamente possível, devia de ser engrossado, mas não é engrossar por engrossar. Quer dizer, há necessariamente, penso eu, que verificar, digamos, uma perspectiva de longo prazo, ou uma perspectiva pelo menos de médio prazo. Porque hoje precisam de alguns milhões, daqui a uma semana, ou 15 dias, ou 3 semanas, ou um mês precisam de mais milhões. Não. Tem que ser um levantamento profundo e perceber
qual é a margem confortável que o fundo deve ter para socorrer aqueles países, e há uma avaliação, quer da Comissão, quer do Banco Central Europeu, e se calhar também do Fundo Monetário Internacional, relativamente aos países da zona euro, relativamente às suas economias, relativamente ao comportamento presente e futuro, no futuro próximo das economias desses países, perceber a eventual necessidade que haveria para socorrer os que estão neste momento numa situação mais difícil e aqueles que estão numa situação, embora não tão difícil, mas não estão numa situação confortável, e dotar o fundo, de facto, para fazer face. Porque, repara, se andamos a dotar o fundo de 15 em 15 dias, ou de mês a mês, ou 2 em 2 meses, dá uma má imagem, quer dizer, e dá sobretudo uma falta de planeamento e uma falta de capacidade de entendimento de quais são efetivamente os problemas que os países têm, sobretudo os países do euro. Os estudos que defendem, de resto, esta dotação do fundo, transformando no fundo num banco, dizem que permitia alavancar a capacidade sem que fosse preciso mexer sequer na base de capital. Como é que isto se poderia fazer? E se, por outro lado, este fundo, este banco, também teria a intervenção do BCE, mas, por outro lado, se o BCE, nos seus estatutos, permite que, de facto, isto assim seja? Esse banco vivia naquilo que já falou na semana passada, eventualmente, quer dizer, no fundo, esse banco e o fundo teria disponível dinheiros, massa monetária a um determinado preço, que depois tinha que reportar para os outros países a um preço diferente, nomeadamente os preços em ajuda. E, portanto, há depois ali uma margem, e essa margem terá que ser uma margem não tanto comercial, mas uma margem quase de decisão política, não é? Porque sabemos que essas taxas muito elevadas, e aliás esse primeiro erro do primeiro safanão que Portugal e a Grécia e a Irlanda levaram, já recuaram um pouco relativamente às maturidades e ao preço em causa. Relativamente ao capital, não sei, devia ser eventualmente uma participação ou uma tranche de cada Estado soberano. Não sei o que é que está por trás na pergunta concreta que refere, mas eu gostaria, e não fugindo muito à sua pergunta, e estando aqui um bocadinho de acordo ao contexto até do que se falou, e de alguma insatisfação mediante as conclusões de ontem, que até partilhámos aqui um bocadinho antes de começar o programa. E, sobretudo, o que é que vem a seguir? Se nós repararmos que hoje vão ser divulgados os níveis de desemprego na Europa. Amanhã é feriado em Portugal e também o que se passa é um pouco, mas na quinta-feira nós vamos ter decisões do Banco Central Europeu relativamente à taxa de juros a aplicar. Vamos ter a Alemanha que vai votar se é a favor às mudanças do fundo ou não. Espanha e França, na quinta-feira, vão emitir long-term bonds, obrigações de prazo mais alargado. No domingo está organizada uma conferência entre o presidente francês e a chanceler alemã para, no fundo, haver um incremento de medidas e mecanismos para uma maior integração económica, que aqui o António tem vindo com a bandeira. Será daí que vêm as novidades? Não, é que repara uma coisa. E depois a seguir vem os leilões da dívida italiana, outra vez grega. Temos, quer dizer, a exigência deste mês, a belga, a espanhola, a exigência deste mês, só vamos ter uma reunião do Eurogrupo depois, a dia 7 de novembro. Portanto, eu até vi isto na imprensa internacional e que dizia, e o título era mais ou menos, quer dizer, no worry, list as follows. Portanto, quer dizer, não tenham problema, olha, a lista é esta, o menu que vão ter neste mês é este. E, portanto, quer dizer, no fundo, a alerta e a exigência que isto vai ter. E em termos, se nós lermos esta exigência e vimos as medidas que foram tomadas, e a exigência dos acontecimentos, que enfim, eu podia anunciar mais, mas estamos aqui no programa, é de tal maneira exigente e as respostas são tão fraquinhas e tão pouco, como eu disse há pouco, blindadas e fortes, dando uma sensação de coesão e de integração económica infalível perante a crise, que os mercados só têm realmente razões para ter as maiores fragilidades relativamente à zona euro. Pegando na agenda aqui do Joaquim, acredita que no domingo de Angela Merkel e Nicolas Sarkozy virão algumas novidades? Não sei responder. São nestas cimeiras bilaterais que geralmente, pelo menos há intenções. Sem querer plagiar, não é, aquele famoso trader que apareceu aí na BBC, acho que é um bocadinho diferente. Vamos lá ver. Então o que é que não é indiferente? Os mercados têm uma resposta. Eu só acredito no parar deste problema como uma resposta americana. Não é? Ou supõe
trilhões de dólares, como eles puseram no TARP, etc., nos apoios e na intervenção naquela economia que tira qualquer possibilidade de ganho aos especuladores, eles vão continuar a explorar estas arbitragens Por que exemplo, existem. os 2 bilhões que se fala para o fundo? 2 bilhões, não sei se é o valor, ou não sei, concordo com o que foi dito, acho que não podemos estar. O fundo ou tem capacidade efetiva de responder, ou se andamos todos os meses a aumentar o fundo, não vamos lá. Agora, há uma intervenção de curto prazo que é intervir no sentido de assegurar a liquidez no mercado. Porque o mercado tem aqui um problema sério de desconfiança. Não? Há uma enorme desconfiança entre os investidores, há uma enorme desconfiança nos bancos. A semana passada os bancos franceses viram o acesso ao mercado, não só os bancos franceses, mas principalmente ao mercado de dólar. É uma situação que não se via na Europa há anos. Não conseguirem aceder ao mercado internacional. Portanto, a situação é dos bancos franceses não conseguirem aceder ao mercado internacional de dólares e ter sido o Banco Central Europeu a suprir essa necessidade. Grandes empresas a tirarem montantes de liquidez enormes dos bancos. Não é? A Siemens tirou 500 milhões da Société Générale num dia, por desconfiança sobre o banco. Portanto, a instabilidade e a incerteza que se está a criar na zona euro leva a que os seus participantes já não são só os especuladores. A Siemens não é um especuladora. Exatamente. A Siemens é uma empresa industrial que começou a sentir receio sobre os seus excedentes de liquidez. Já não estamos a falar daquele mundo dos especuladores. Está uma desconfiança a um nível tal que o mercado está a deixar de funcionar. Estamos a ter o que se chama um credit crunch. Ainda ontem o Chancellor of Exchequer de Inglaterra, o Osborne, veio lançar um novo programa de financiamento às PMEs que na prática ultrapassa os bancos. Ultrapassa no sentido que contorna os bancos, porque entendem que os bancos não estão a financiar a economia como deve ser e o Banco Central inglês e o Governo vão financiar diretamente as empresas. Porque o sistema hoje financeiro não está a funcionar como não funcionou noutros períodos da sua história. Agora, como noutros períodos da sua história, eu insisto um bocadinho nisto, temos líderes capazes de endereçar o problema e de trazer medidas para cima da mesa que o resolvam, porque eles têm solução. Ou não vamos ter e vamos estar numa agonia. Não é? De 29 a 34, que foi a Grande Depressão, passaram quase 5 anos. Nós vamos no segundo. Antecipa que também seja de duração longa? Antecipo. Não só o problema de curto prazo, mas principalmente o problema de longo prazo. A Europa tem realmente que mudar de vida. E voltando àquilo que eu estava a dizer, tem que mudar o seu paradigma de crescimento. Não é sustentável. Os países ocidentais não conseguem continuar a crescer com base no crédito que tinha. O modelo de crédito barato, acessível, esgotou-se, acabou. Provavelmente, esperemos que volte a funcionar, mas não voltará a funcionar num prazo de uma geração como funcionava. E, portanto, nós temos que basear o crescimento da Europa em ganhos reais. E relembro, os números que saíram ontem de Portugal são infelizes em muitos aspectos, mas também têm um aspecto positivo. Ontem, pela primeira vez nos últimos 15 anos, na memória não me atraçou, a massa monetária de salários em Portugal cai. E cai porque progressivamente estamos a assistir a cortes e a redução de salários na economia, transversalmente, não foi só na função pública, é no privado. Isso obviamente é mau para as pessoas, mas vai-nos dar competitividade. Vai-nos dar competitividade. Pedro Gonçalves, António Gaspar, Joaquim Biancar Cruz, o tempo já chegou ao fim. Muito obrigada pela vossa análise. Falámos então aqui das reuniões dos ministros das Finanças no Luxemburgo.